principalmente agora depois dessa eliminação contra o Atlético Paranaense, e também falar sobre essa questão envolvendo o estádio Santa Cruz, né? É óbvio que a empresa não gostaria de botasse lá, e sobre também essa questão do regulamento, porque é falho da Conmebol você ter um regulamento que você não aprova a capacidade de um estádio que já está apto para a primeira fase, né? Eu queria que você falasse sobre essas condições também. E, claro, é uma frustração, não só para o torcedor, mas também para o clube, né? Para os jogadores. Bom, vou começar pela tua pergunta relativa à Copa Sul-Americana. Existe um regulamento da Conmebol, eu também não concordo, assim como você falou, também não estou de acordo. Nós lutamos o máximo para poder jogar no nosso estádio, mas tem um problema da capacidade, que eles exigem 20 mil, e a gente não tem essa capacidade aqui. Aliás, nós estamos trabalhando para ter um estádio de 20 mil, logo no futuro próximo, até para evitar esse tipo de coisa, né? Mas nós não tínhamos interesse comercial nenhum nessa partida das oitavas de final da Sul-Americana. Tivéssemos nós o interesse comercial, teríamos vendido o jogo, como muitas equipes fazem, vão para Brasília jogar, vão para outros estados, porque a gente poderia ter feito um bom caixa com um tipo de situação dessa, só que esse não é o interesse. Nosso interesse era jogar aqui. Primeiro, lógico que nós pleiteamos jogar aqui, nós primeiro conseguimos uma exceção da Conmebol para jogar aqui os playoffs. Porque o regulamento dos playoffs ele é o mesmo das oitavas. Era para 20 mil pessoas, mas a gente conseguiu nessa ocasião ainda uma exceção por se tratar do playoff, não era ainda as oitavas. E aí a gente se deparou com esse problema agora e infelizmente os estádios que a gente poderia ter em São Paulo não foram liberados por problema entre as torcidas. Por exemplo, você tinha a possibilidade de fazer um jogo no Morumbi, mas o São Paulo acabou não cedendo porque alegaram que havia muito problema entre as torcidas, que iria ter confusão e, portanto, falaram que nesse jogo não poderiam abrir para nós. Se fosse outro jogo, poderiam. Os estádios que a gente tinha aqui próximo também, nós tentamos aqui em Campinas, nós e os clubes não tinha problema nenhum, nós conversamos no Guarani, por exemplo, só que o Guarani não tinha capacidade liberada para 20 mil pessoas. Então, nós buscamos soluções mais próximas, porque o interesse é nosso em ter nosso torcedor. Eu repito, não tem interesse comercial nesse jogo, a gente tem interesse esportivo nesse jogo. Então a gente tentou fazer de tudo para jogar mais perto. O único estádio que nós conseguimos foi o estádio do Santa Cruz em Ribeirão Preto. Inclusive, em paralelo, a gente teve que até ver outro, que era em Araraquara, da Fonte Luminosa, só que ali tinha um problema, tinha uma trava lá, que era na questão da luz, que é uma exigência da Conmebol. Então a gente acabou ficando sem saída e nós temos que acatar o regulamento e jogar lá em Ribeirão Preto. Sobre a condição do solo do Santa Cruz, com relação a... Vamos fazer ao vivo aqui, todo mundo, por favor. Tá? Não, porque estamos ao vivo aqui, a 102 Futebol Total, sério. E isso daí é regulamento, acho que já passou, o André falou bastante sobre isso na 102, a informação que você está passando agora é uma informação repetida. O que o torcedor quer saber é, o projeto Red Bull nesse momento, na sua avaliação, um ano de trabalho, é satisfatório? Esse ano, time eliminado da forma que foi no Campeonato Paulista, na semifinal. Esse ano, time eliminado agora para o Atlético da forma que foi. A campanha no Campeonato Brasileiro, a janela aberta e nenhum sinal de contratação além de John. Tá tudo legal, tá tudo bem, é do jeito que você quer, é do jeito que a matriz, ela está satisfeita com o projeto Red Bull nesse momento? Esse é seu ponto de vista, né? Não, estou perguntando. Deixa eu responder. Você fez a pergunta, agora eu posso responder? Não é meu ponto de vista, é pergunta. Você está satisfeito com o projeto Red Bull, com esses resultados nesse momento e com uma contratação? É pergunta. Posso responder? Você responde se quiser. Eu quero responder. Posso responder? Posso? Obrigado. Eu estou satisfeito, sim. Você falou da maneira como foi no Campeonato Paulista. Nós chegamos em 3 semifinais seguidas no Campeonato Paulista. Eu te faço uma pergunta, você acha que é ruim? Chegamos em 3 semifinais seguidas no Campeonato Paulista. Um objetivo que a gente tinha era chegar ali, vamos trabalhar para ser campeões também. Uma equipe vai ser campeã. A gente tem 4 equipes de camisa muito grandes em São Paulo e nós chegamos 4 vezes nas semifinais do Campeonato Paulista. Eu não concordo com a pergunta em relação ao Campeonato Paulista. Queríamos ir mais longe aqui na Copa do Brasil? Com certeza. Alguma vez o Red Bull foi mais longe na Copa do Brasil? Alguma vez, aí eu pergunto de novo, alguma vez o Red Bull foi mais longe na Copa do Brasil? Não, não foi ainda.
Nós estamos batalhando. O que nós conseguimos chegar foi no oitavas e foi um duelo muito... Só posso terminar de responder, por favor? Chegou nas oitavas. Não, estou falando do Red Bull. Você perguntou do projeto, né? Estou falando do Red Bull. Estou te respondendo a tua pergunta. Aí eu te digo, lógico que ninguém quer perder. Um confronto muito equilibrado, duas equipes de um nível parecido, mas eu não vou fazer aqui terra arrasada e não vou começar a criar crise e também não vou ser populista de ficar falando o que ninguém quer ouvir, que eu não tenho nada que mentir nem que esconder. A gente queria passar, nosso objetivo era muito claro de passar, não conseguimos, foram 2 jogos muito equilibrados. Eu inclusive falo para você que gostei da postura da equipe na maior parte desses 2 jogos. Eu vejo diferente também nesse outro ponto. Tivemos 71% da bola jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, criamos oportunidades, sofremos 2 gols, é o futebol. E aqui eu te digo, nós começamos o primeiro tempo de uma maneira arrasadora, colocando o Atlético Paranaense para trás, empurramos ele, colocamos bolas na trave, chegamos com chances muito claras. Talvez nós tenhamos criado aqui, foi o jogo que a gente tenha tido mais chances claras de gols. Mas infelizmente não convertemos, esse é o futebol é isso. Quem trabalha no futebol tem que ter a cabeça no lugar e tem que manter o racional. Não pode cair em pilha quando tem um resultado ruim, mas também não pode se enaltecer muito quando você tem um resultado bom, porque as coisas são assim no futebol. Um momento você vai ganhar, outro momento vai perder. O que eu tenho convicção, sim, eu estou satisfeito, é com o trabalho que nós estamos fazendo. Você perguntou nesse processo de um ano, do Campeonato Brasileiro, a última sua, para não deixar de responder nenhuma. Nós tivemos recorde na participação no Campeonato Brasileiro. O ano passado ficamos de novo em 6º lugar, mas com a maior pontuação, né? Desde que a gente tem aqui como Red Bull Bragantino. E agora estamos fazendo um campeonato, que é um campeonato muito difícil. O ano passado a gente foi acima do que era a expectativa do clube. Esse ano nós estamos aí no meio da tabela, brigando com um campeonato muito difícil. Temos 2 jogos a menos? Temos, mas isso não significa nada. Não quer dizer que a gente vai ganhar os jogos também. Também não sabemos se vai perder. Mas uma coisa eu falo, o trabalho nosso é um trabalho muito sério, todo mundo se dedica muito, e o grupo se entregou de uma maneira que me deixou satisfeito. Agora tem a frustração do resultado, que quem está dentro do futebol tem que saber absorver isso, tem que saber lidar com isso. Certo, o Caixinha diz que vai trabalhar com o que tem no elenco, e é a parte dele, né, trabalhar com os jogadores que tem. Vocês contrataram apenas o John. Dá para acreditar que o Bragantino ainda vai fazer contratações nessa janela? Ou você também entende que esse elenco, para o restante da temporada, é um elenco bom? E se realmente algum jogador tem a notícia do Thalisson, está indo para o Ceará, a Nátila Quintana pode ir ao Santos, algum jogador ainda deve deixar o elenco nesta janela? Deixa eu te perguntar uma coisa. O ano passado, como a gente estava falando, nós terminamos o campeonato em 6º lugar, chegamos a brigar pelo título do campeonato. Nós perdemos um zagueiro muito importante, que era o Léo Ortiz, né, que era capitão do time, porque não tinha como segurar, não foi nem que a gente queria vender, não tinha como segurar, o jogador queria ir embora, enfim, era o momento que ele julgou que era o momento dele sair, e nós trouxemos 3 zagueiros na reposição, que foi o Pedro Henrique, compramos o Pedro Henrique, compramos o Eduardo, que estava indo embora, inclusive tinha propostas dos maiores times aqui do país, e trouxemos o Douglas, que estava fora do país, trouxemos 3 zagueiros. Não perdemos mais ninguém que vinha tendo um papel importante na equipe, e a equipe se manteve a mesma. No que a gente apostou? Em manter uma base da equipe, que já vinha fazendo um bom trabalho, que já vinha entrosado. Mantivemos um treinador que tem nosso respaldo, e que teve muitas propostas para sair também, e que ficou no nosso projeto, pela convicção no projeto também. Ou seja, nós mantivemos o treinador e mantivemos a equipe. Em adição a isso, fora o John, que a gente está falando que foi um investimento alto que nós fizemos aqui na janela, e que tinha proposta também de várias equipes. Sabe quantos jogadores nós contratamos nessa temporada? E o torcedor tem razão, é sempre que é contratação. Agora, a gente preza por manter uma base. Eu não acho que sair contratando como louco no momento de crise seja organização e planejamento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós contratamos, como eu falei, nós renovamos o contrato do Cleiton, que estava acabando, que também ia sair. Nós contratamos o Natan, lateral direito. Nós compramos o Eduardo, compramos o Pedro Henrique, trouxemos o Douglas por empréstimo. Nós compramos o Matheus Fernandes, valor alto, e tinha propostas de várias equipes também. Nós compramos esse ano aqui o Matheus Fernandes. Nós trouxemos o Lincoln. Nós fizemos um contrato de mais um ano com o Vitinho. Estamos esquecendo alguém aqui? São 8. Vinicinho, um jogador jovem que está começando, seria o 9, mas a proposta aqui do clube é essa mesmo. Então,
Eu acho que 1/3 do elenco aqui foram jogadores que foram adquiridos esse ano. Agora, nesses últimos dias foi o John John. Podemos trazer alguém? Sim, pode ser que a gente traga alguém. Mas não é agora num resultado ruim que nós vamos sair e falar, precisamos mudar, precisamos... Não é isso. A gente tem um planejamento e foi esse como eu coloquei. Se houver alguma oportunidade boa e que também caiba no nosso orçamento, a gente vai estar sempre de olho no mercado. Estamos trabalhando intensamente todos os dias para ver se a gente acha mais alguma peça que realmente faça sentido trazer. Não para trazer uma peça para dizer que a gente contratou mais alguém.